O que descobri no celular do meu marido mudou tudo. Resumo rápido para quem não tem paciência. Encontrei mensagens no celular do meu marido que me fizeram questionar não só o nosso casamento, mas toda a minha vida até aqui. O que descobri foi doloroso, mas também se tornou o ponto de virada mais importante da minha história. Eu nunca pensei que fosse escrever algo assim em um fórum. Sempre achei que as histórias que lia aqui eram exageradas, ou pelo menos coisas que aconteciam com os outros. Mas agora estou do outro lado da tela, tentando organizar meus pensamentos, despejando tudo que ficou entalado no meu peito nos últimos meses. Meu nome é Clara, tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava estar vivendo um casamento estável com Marcos, de 37. Estamos juntos há 10 anos, casados há 7, e temos uma filha de 5 anos chamada Ana. Da porta para fora, éramos o típico casal que todo mundo achava que estava bem. Ele é engenheiro civil, eu trabalho como professora de literatura. Sempre gostamos de receber amigos em casa, viajar quando dava, e nos orgulhávamos da forma como conseguíamos equilibrar trabalho, família e vida social. Mas o que ninguém via era o peso das pequenas rachaduras. Nos últimos 2 anos, Marcos começou a se afastar. Primeiro eram desculpas de trabalho, reuniões, viagens, projetos atrasados. Depois foram as noites em que ele ficava no escritório da empresa até tarde, dizendo que não podia deixar a equipe na mão. Eu, inocente, acreditava. O que mudou tudo aconteceu em uma sexta-feira aparentemente normal. Ana tinha ido dormir cedo depois de uma semana de gripe, e Marcos estava no banho. O celular dele vibrou em cima da comoda. Eu juro, não era minha intenção mexer, eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas naquele momento não sei explicar, parecia que meu corpo agiu sozinho. Peguei o celular. Era uma notificação do WhatsApp, uma mensagem de alguém salvo apenas como ele. O conteúdo era simples: você vai conseguir. Escapar dela amanhã? Meu coração disparou. Escapar dela, só poderia ser escapar de mim. Senti um nó no estômago. Toquei na mensagem e abri a conversa. O histórico inteiro estava lá, dezenas de mensagens trocadas nos últimos meses. E foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de mim. Eles se chamavam de amor, falavam de encontros em hotéis, lembravam de detalhes íntimos que me fizeram querer vomitar. Mas o pior não foi isso. O pior foi ler as partes em que ele falava de mim. Ela é tão previsível, nem percebe nada. Clara acha que eu trabalho até tarde, coitada. Se não fosse pela Ana, eu já tinha ido embora. Cada palavra era uma facada. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Quando Marcos saiu do banheiro, enrolei e coloquei o aparelho de volta na comoda, fingindo estar distraída no livro que estava lendo. Ele se deitou ao meu lado como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse acabado para mim segundos antes. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, pensando em como uma pessoa pode dividir a vida inteira com você e ainda assim esconder um lado tão cruel. No dia seguinte, quando ele disse que precisava passar no escritório, minha garganta fechou. Eu sabia que ele não ia trabalhar. Eu sabia exatamente onde ele estaria. Eu poderia ter confrontado ele naquele momento. Poderia ter gritado, mostrado as mensagens, jogado tudo no ventilador. Mas não fiz. Eu estava em choque demais, confusa demais, tentando entender o que fazer. Então decidi esperar. No domingo seguinte, acordei com a sensação de que estava vivendo em um universo paralelo. Marcos estava na cozinha preparando café, como se fosse o marido perfeito. Ana correu para o colo dele e ele riu, beijando a testa dela. A cena era tão normal, tão familiar, que por um segundo quase me convenci de que eu tinha imaginado tudo. Mas então ele pegou o celular, sorriu discretamente para a tela e digitou rápido antes de guardar o aparelho no bolso. Meu coração gelou. A realidade estava ali, esfregando na minha cara. Ele estava se comunicando com ela bem diante dos meus olhos. Passei o dia inteiro em piloto automático. Sorri quando precisava, respondi quando falavam comigo, mas por dentro eu estava em pedaços. Eu precisava de um plano. Não dava para simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Na segunda-feira, depois de deixar Ana na escola, sentei no carro e chorei como não chorava há anos. Eu precisava falar com alguém. Liguei para minha melhor amiga, Luísa, e pedi para encontrá-la. Nos sentamos em uma cafeteria perto do trabalho dela, e eu despejei tudo, cada detalhe, cada mensagem, cada palavra que tinha me dilacerado. Luísa ficou pálida, depois furiosa. Clara, você precisa confrontar esse homem. Você não pode simplesmente deixar isso assim. Eu sei, e respondi, enxugando as lágrimas com um guardanapo amassado. Mas eu tenho medo. Medo do que vai acontecer com a Ana, medo de destruir tudo.
Eu não sei se estou pronta. Ela segurou minhas mãos com força. Amiga, ele já destruiu. Só você ainda não aceitou. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Era verdade. Eu estava tentando salvar algo que já tinha sido implodido pelas costas. Nos dias seguintes, eu comecei a observar Marcos com outros olhos. Cada desculpa, cada olhar para o celular, cada estou cansado antes de dormir. Tudo parecia agora um teatro mal ensaiado. Comecei a registrar mentalmente os horários, os padrões. Até que um dia decidi segui-lo. Ele disse que tinha uma reunião fora do escritório e saiu apressado. Eu esperei uns minutos e fui atrás. Meu coração batia tão forte que parecia que eu estava cometendo um crime. Segui o carro dele até um hotel discreto numa rua afastada. Estacionei longe, com medo de ser vista. E lá estava ele, descendo do carro com um sorriso que eu já não via há muito tempo. Segundos depois, uma mulher morena elegante se aproximou. Eles se abraçaram como dois adolescentes apaixonados. Senti meu corpo inteiro tremer. Era real. Não eram só mensagens. Era físico, concreto, na minha frente. Voltei para casa em transe. Sentei no sofá e fiquei encarando nada. Parte de mim queria explodir, gritar, jogar tudo na cara dele assim que ele passasse pela porta. Outra parte queria fingir que não tinha visto nada, só para não ter que lidar com a avalanche que viria. Naquela noite, quando ele voltou, fingindo cansaço de mais um dia de trabalho, eu apenas observei. Cada gesto dele parecia falso, ensaiado. E eu sabia que a máscara dele estava prestes a cair. Mas eu não queria um confronto às cegas. Eu queria estar preparada. Então comecei a guardar provas. Print das mensagens, registros dos horários, até uma foto deles entrando no hotel. Eu estava construindo minha fortaleza em silêncio. O tempo foi passando, e minha angústia só crescia. Eu mal conseguia encarar Marcos sem sentir um nó na garganta. Mas o mais difícil era lidar com Ana. Ela corria pro colo do pai, pedia histórias antes de dormir, ria das piadas dele. Como explicar para uma criança de 5 anos que o pai dela estava destruindo nossa família? Nessas noites eu me trancava no banheiro e chorava baixinho para que ninguém ouvisse. Até que chegou o dia em que eu não aguentei mais. Naquela sexta-feira eu acordei diferente. Não sei explicar, mas parecia que algo dentro de mim tinha se esgotado. A paciência, o medo, a dúvida, tudo tinha virado uma massa pesada que me esmagava. Eu não podia mais carregar sozinha. Passei o dia em silêncio. No trabalho, dei minhas aulas quase no automático. Voltei para casa e preparei o jantar, enquanto Ana falava animada sobre um desenho novo que tinha visto. Marcos chegou mais tarde, com aquele cheiro de perfume que não era o dele, mas que eu já tinha sentido nas roupas algumas vezes. Sentei com ele à mesa e enquanto Ana comia distraída, eu o observei. O jeito como ele evitava meu olhar, como respondia às perguntas dela sem entusiasmo, e como guardava o celular sempre no bolso, como se fosse parte do corpo dele. Quando coloquei Ana para dormir, decidi que aquela seria a noite. Ele estava no sofá, mexendo no celular, quando me aproximei. Sentei ao lado dele e disse com a voz mais firme que consegui: Marcos, a gente precisa conversar. Ele olhou para mim surpreso, como se não esperasse que eu fosse quebrar o silêncio confortável que ele havia construído entre nós. Claro, sobre o quê? Perguntou, tentando parecer calmo. Olhei bem nos olhos dele. Sobre a Ellie. O rosto dele empalideceu. Foi tão rápido que quase passou despercebido, mas eu vi. Ele tentou se recompor, mas as mãos começaram a tremer levemente. Não sei do que você está falando. Não brinca comigo, Marcos. Eu vi as mensagens. Eu sei dos encontros. Sei do hotel. Sei de tudo. Houve um silêncio sufocante. Ele abriu a boca algumas vezes, mas não conseguia falar nada, até que finalmente murmurou: Clara, não era para você descobrir assim. Essas palavras foram como gasolina jogada em fogo. Não era para eu descobrir? Minha voz saiu trêmula. Marcos, a gente tem uma vida juntos. Uma filha. E você fala como se fosse só um detalhe que escapou do controle? Ele passou as mãos no rosto, respirando fundo. As coisas não estavam bem entre a gente. Eu me senti sufocado, não visto. E aí ela apareceu. Você tá me culpando pela sua traição? Interrompi, sentindo a raiva subir como nunca antes. Ele tentou se justificar, falar de carência, de rotina, mas cada palavra só cavava mais fundo o abismo entre nós. Eu não queria desculpas esfarrapadas. Eu queria a verdade. Você ama ela? Perguntei, com a voz quase inaudível. O silêncio dele respondeu por si só. Foi como levar um soco no estômago. Naquela noite, eu não gritei, não quebrei nada, não fiz cena. Apenas disse:
A partir de hoje dormimos em quartos separados. Amanhã, você vai pensar muito bem no que vai fazer, porque eu não vou aceitar continuar vivendo essa mentira. Me levantei, deixei ele sozinho no sofá e fui para o quarto de hóspedes. Deitei na cama e chorei até dormir, abraçada ao travesseiro. Os dias seguintes foram pesados. Dentro de casa, o clima era sufocante. Ele tentava se aproximar, fazer carinho em Ana, agir como se fosse possível apagar tudo com gestos vazios. Mas eu não cedia. Contei para Luísa o que tinha acontecido, e ela me apoiou em cada decisão. Também marquei uma sessão com uma advogada indicada por ela, só para entender quais seriam meus direitos caso o divórcio fosse inevitável. Mas, por incrível que pareça, eu ainda não estava pronta para desistir de tudo. Parte de mim ainda queria acreditar que Marcos podia se arrepender de verdade, que podia escolher nossa família. E essa indecisão me corroía. Naquela noite fiquei encarando o celular de Marcos em cima da mesa de cabeceira dele. Era como se aquele aparelho fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. Eu sabia que cada vibração, cada mensagem, carregava um pedaço da minha dor. Quando Marcos entrou no quarto, já preparado para dormir, eu estava sentada na beira da cama. Ele percebeu que algo estava errado. Clara, aconteceu alguma coisa? Levantei o celular na altura do rosto dele. Ela ligou. Enquanto você estava brincando de ser pai de família, a sua amante ligou no meio da tarde. Quem atendeu foi a sua filha. O rosto dele ficou vermelho, depois branco. Ele abriu a boca, mas não tinha palavras. Marcos, chega. Eu aguentei meses fingindo que não sabia, tentando achar forças para ver se você ainda escolheria a gente. Mas você já fez a sua escolha faz tempo. Ele começou a chorar. Foi estranho ver aquele homem, sempre tão seguro, desmoronar na minha frente. Clara, eu errei. Eu sou um idiota. Eu não quero perder você nem a Ana. Eu vou terminar com ela, eu juro. Balancei a cabeça, com lágrimas nos olhos. Se fosse só um erro, teria sido uma vez. Mas foram meses. Foram mentiras, palavras cruéis sobre mim, encontros em hotel, planos de escapar de mim. Não tenta me vender a história de arrependimento agora que tudo veio à tona. Ele caiu de joelhos pedindo uma segunda chance. Mas naquele momento algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, mas pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti um fio de força. Eu não precisava dele para existir. Na manhã seguinte, sentei com ele na sala. Marcos, eu pensei muito. O que eu mais quero é proteger a Ana. Ela não merece crescer no meio de mentiras e ressentimento. Então vamos ser maduros. Você vai sair de casa. Vamos organizar as visitas dela de forma que não prejudique nossa filha. Ele tentou argumentar, mas percebia que minha decisão estava firme. Clara, eu não sei viver sem vocês. Vai ter que aprender. Respondi com a voz firme, mesmo que por dentro meu coração estivesse em frangalhos. E assim, no domingo à noite, ele fez as malas e saiu. Ana chorou sem entender direito, e eu abracei minha filha com toda a força do mundo, prometendo a mim mesma que ela nunca sentiria que estava sozinha. As semanas seguintes foram um turbilhão. Dividir a rotina, responder às perguntas de Ana, lidar com os olhares de pena de algumas pessoas e os julgamentos de outras. Não foi fácil. Eu caí em prantos várias vezes, me senti perdida com medo do futuro. Mas aos poucos, algo começou a nascer dentro de mim, uma sensação de liberdade. Eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Eu não precisava mais competir com uma sombra, nem conviver com as mentiras. Com a ajuda de Luísa, da minha terapeuta, e principalmente pela força que encontrei no olhar da minha filha, eu comecei a me reconstruir. Meses depois, recebi uma mensagem de Marcos. Ele dizia que estava arrependido, que tinha terminado com ela e que queria uma segunda chance. Li a mensagem com calma, respirei fundo, e percebi que já não tremia. Já não havia aquela dor insuportável. Havia cicatriz, sim, mas também havia algo maior, eu mesma. Respondi apenas: desejo que você seja um bom pai para a Ana. Como marido, você deixou de existir para mim. E assim encerrei o ciclo. Hoje, escrevo esse desabafo porque sei que muitas mulheres podem estar vivendo algo parecido. Eu achava que não sobreviveria, que minha vida tinha acabado. Mas descobri que a traição dele não definiu meu valor. Pelo contrário, ela me forçou a olhar para mim mesma e encontrar uma força que eu nem sabia que tinha. A dor foi imensa, mas a liberdade é ainda maior. Eu não sou só a mulher que foi traída. Eu sou Clara. Eu sou mãe. Eu sou inteira, mesmo sem ele. E se eu puder deixar uma mensagem para quem estiver lendo é essa: não aceitem menos do que merecem. Nunca.
E aí, pessoal, estão gostando da história? Quero muito saber a opinião de vocês, então deixem nos comentários o que acharam até agora. Não esqueçam também de curtir, compartilhar e marcar alguém que iria adorar acompanhar essa trama. Isso ajuda demais e me motiva a trazer mais histórias emocionantes para vocês.